Olá pessoal, estamos aqui em mais uma videoaula e hoje vamos falar como calcular a distância entre dois pontos. O que é que pode acontecer? Pode ocorrer dos dois pontos estarem já representados no plano cartesiano, como no nosso exemplo aqui. Temos a representação do ponto A, com suas coordenadas 1 e 3, ou seja, o valor do eixo x é 1 e o valor do eixo y é 3. E temos também as coordenadas do ponto B, 4 e 1, que para o eixo x é 4, para o eixo y é 1. É importante você lembrar que sempre, eu disse sempre, o primeiro valor corresponde ao eixo x e o segundo valor corresponde ao eixo y. Mesma coisa vale para o ponto A, mesma coisa vale para qualquer tipo de ponto representado no plano cartesiano. Bom, sem mais delongas, como obter a distância que vai do ponto A até o ponto B? Note o seguinte: como os pontos vieram já representados no plano cartesiano, podemos observar o seguinte: se você pegar essa linha tracejada e fechar esse lado aqui, tá bom? Mesma coisa fazer para essa reta tracejada paralela ao eixo X e você fechar essa figura aqui, obteremos um triângulo retângulo. É isso mesmo, um triângulo retângulo, tá certo? E aí eu quero que vocês observem também o seguinte, ó. Como os valores já estão representados tanto para o eixo x quanto para o eixo y, eu posso descobrir o valor de cada cateto desse, tá? Lembrando que o maior lado de um triângulo retângulo é chamado de hipotenusa. E eu quero que vocês observem que o ângulo de 90 graus é como se fosse uma setinha, ó. Ele sempre aponta para a hipotenusa. Como eu não sei que valor é esse, eu vou chamar de D, distância de A até B, ou seja, dA, B, que é a distância de A até B. E eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Dá para saber esse valor aqui? Quanto equivale? Sim! Veja, comecei no valor 1, fui até o 4. Então, ó, 1, 2, 3 casinhas andei. Ou você pega o maior valor, que é 4, e subtrai do primeiro valor, que é 1. Então, ó, esse cateto equivale a 3. Podemos vir aqui, ó, e colocar 3, tá certo? Mesma coisa dá para fazer no eixo vertical. O maior valor apresentado foi o 3, menos o menor valor apresentado, que foi 1. 3 menos 1, 2. Então, esse cateto aqui, ó, a gente pode chamar de 2. E aí, a gente pode utilizar o famoso Teorema de Pitágoras. E pode, professor? Sim, podemos usar sim o Teorema de Pitágoras. Por quê? Porque estamos falando de um triângulo retângulo, onde o Teorema de Pitágoras, ele diz o seguinte, ó, que o valor da hipotenusa ao quadrado, que no nosso caso é a distância de A até B, ou seja, que este valor ao quadrado, tá, é igual à soma do quadrado dos catetos, que nada mais é do que o 2, que já descobrimos aqui, ao quadrado, mais o 3, que também descobrimos aqui, ao quadrado. E aí vai ficar fácil resolver, porque a distância que vai de A até B ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2 é 4, mais 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que é 9. Pessoal, vamos lembrar da regra que operação inversa, tá? A operação inversa da potenciação é a radicais, ou seja, é a radiciação. E como aqui a potência é 2, então vai passar como raiz quadrada, ok? Raiz quadrada de 4 mais 9, ou seja, raiz quadrada de 13. Ah, professor, mas não tem raiz quadrada de 13 exatamente.
Então, ó, ou você trabalha por aproximação, tá certo? Essa raiz, ela fica entre 3 e 4, porque 3 ao quadrado é 9 e 4 ao quadrado é 16, mas provavelmente lá no gabarito vai ter como resposta raiz de 13, tá certo, gente? E aí, ó, para dar continuidade no nosso exemplo, pode acontecer também de cair uma questão como esse exemplo 2, que não vem no plano cartesiano, tá? Ele quer que calcule a distância em centímetros, tá? Entre os pontos A e B. Eu acabei repetindo aqui a palavra distância 2 vezes, mas tudo bem, né? Vamos se concentrar nos pontos A e vamos se concentrar no ponto B. E aí é o seguinte, ó, quero que vocês lembrem, tá? Quem é o x do A, quem é o x do B, quem é o YA e quem é o YB, tá certo? É importante saber quem são esses valores, tá? Porque a gente vai usar uma formulazinha. E aí o x do A é 3, ó. Então aqui é 3. Quem é o x do B? É o 5, ó. Então aqui é 5. Quem é o Y do A? É o 2, certo? E quem é o Y do B? É o 3. E aí, dá para fazer essa conta utilizando essa propriedade aqui, ó. A distância que vai de A até B nada mais é do que a coordenada XA menos a coordenada XB ao quadrado mais a coordenada YA menos a coordenada YB ao quadrado. Pessoal, note que eu poderia colocar XB menos XA e aqui YB menos YA. Professor, isso não vai interferir no cálculo? Não vai. Por quê? Porque como está elevado ao quadrado, todo número elevado a 2 terá resultado positivo. Então não importa se aqui embaixo vai dar negativo ou positivo. Depois que elevarmos ao quadrado, este resultado ficará positivo. Então podemos continuar nos cálculos, ó. A distância de A até B, vem comigo, quem é XA, né? 3, então vem para cá 3, menos quem é XB? 5, então vem para cá o 5, ó, ao quadrado, mais quem é o Y do A? 2, ok? Menos o Y do B, que é quem? Que é 3, ok, gente? Então, ó, tudo isso ao quadrado. E aí, ó, a distância que vai de A até B, quanto é 3 menos 5? Menos 2 ao quadrado. Mais 2 menos 3, menos 1 ao quadrado. Nossa, quanto sinal, professor? Não precisa se preocupar. Lembra do que eu falei? Números que são elevados a 2 serão positivos. Então, menos 2 ao quadrado é o mesmo que 2 ao quadrado. Ou seja, 2 vezes 2 é 4. Entenderam? E aí é o seguinte. Quanto é menos 1 ao quadrado? É 1. Entenderam? Então, eu quero que vocês lembrem disso. Só um detalhe que eu não coloquei aqui, não é? Aqui também é ao quadrado, aqui também é ao quadrado, aqui também é ao quadrado, certo? Até porque tudo isso vem do Teorema de Pitágoras. E se tudo isso é ao quadrado, lembra do que aqui a gente faz? Tudo que está ao quadrado como potência passa como sua operação inversa, que é o radical. Como a potência é 2, então a distância de A até B nada mais é do que a raiz quadrada de 4 mais 1, ou seja, raiz quadrada do número 5, que também não é exato, fica ali entre 2 e 2,5, mas você pode muito bem colocar esse valor em centímetros, como a questão pediu, marcar a alternativa e correr para o abraço. E espero que vocês tenham gostado.